E aí, galera, eu sou Janaína Guerra E eu sou Camila Sodré. e esse é o Pode Sustentar, o podcast que fala de sustentabilidade e meio ambiente de jeito leve e acessível através das nossas vivências como pessoas no mundo e especialistas na área. E o tema de hoje é biodiversidade e proteção dos oceanos. E para lidar com esse assunto, a gente chamou uma pessoa super especial para nós, que é o Lian Lopes, que é um grande amigo pessoal da gente, fez o curso com a gente também, assim como o Lise do episódio passado, né? Fez engenharia ambiental no IFBA e atualmente tem trabalhado diretamente com a questão dos oceanos. Vou deixar um espaço agora para ele se apresentar para vocês. Olá, galera, tudo bem? Me chamo Lian Lopes, estudei engenharia ambiental por 9 semestres, basicamente, e hoje eu sou instrutor de mergulho. Trabalhei 2 anos no Brasil e estou quase um ano já na República Dominicana. É um prazer estar aqui, claro, com as pessoas que eu admiro demais e que foram minhas colegas, que eu amo também. Show, maravilha. Estamos muito felizes com essa presença aqui hoje. E para além da questão profissional, você tem também uma conexão grande com o mar, com pessoa também, né? Porque o Lian é uma pessoa que surfa, é uma pessoa que tinha um contato muito próximo com o mar. Então, acho que vai ser muito, muito interessante saber do seu olhar, né? Tanto profissional quanto pessoal também, dentro dos temas. Sim. Puxando esse gancho de Mila aí já, acho que seria legal você contar um pouco dessa sua relação. Eu lembro que nas nossas conversas você sempre trazia isso, desde pequeno, né? Esse contato, tem uma relação também com a questão familiar. E aí, para a gente introduzir essa importância aí, né, da preservação do oceano em si, da biodiversidade, eu acho que seria legal você contextualizar um pouco essa sua presença nesse ambiente. Então, acho que essa conexão ela veio desde quando eu nasci, porque, na verdade, por problemas de nascença, né, durante o parto, eu nasci com mancha no pulmão, um problema crônico, tenho bronquite asmática crônica, e desde então eu fazia natação. Com 25 dias de nascido eu já fazia natação, então não me lembro de um momento que eu não sabia nadar. Então eu estava sempre na água, sempre ia na piscina. Minha mãe é fanática por mar e por praia. Minha avó mora na ilha de Itaparica, então eu estava aí sempre. E, claro, tem um pouco da família de minha avó, minha mãe, elas são realmente apaixonadas pelo mar. E fiz natação, então, até meus 13, 14 anos, por conta da asma. Então, desde então, não saí da água. E até Vai hoje. desenvolvendo o sentimento, né? Ali, a questão do afeto, né? Vira um local de segurança, de conforto. Sim, com Eu certeza. acredito que é muito interessante puxar esse gancho, como a Jana falou, porque é isso, para muitas pessoas, o mar é a casa, né? Assim, muita gente vive diretamente dessa relação. Muita gente vive economicamente dessa relação. E então é muito importante a gente falar da proteção desse ambiente, porque é um ambiente que proporciona moradia, saúde, também produção, né, econômica para muitas pessoas, cultural e vários outros assuntos, e para muitos é só apenas um rolê turístico. Algo que a gente até já conversou em um outro episódio sobre a questão dos paraísos baianos, né? Que muita gente chega naquele local turístico, impacta de qualquer forma, curte ali, porque não é a sua casa, né? Aí chega como se fosse na casa dos outros, bagunça o tanto que foi e vai embora. Então é muito importante a gente trazer a consciência para as outras pessoas do quanto que é um ambiente que precisa estar em equilíbrio, até para quem não mora lá, impacta, né? A questão dos oceanos, a questão de temperatura e tudo. Quer falar alguma coisa, Jana, sobre A essa própria parte também? questão de fornecimento de oxigênio, né? Que a gente às Uhum. vezes não está ligado tanto a isso, e na mídia é muito voltado muito mais para a parte das florestas, mas a gente sabe que mais da Sim, metade do oxigênio que é fornecido, né, para a gente aqui no planeta Terra vem dos oceanos.
E para mim também essa relação com o mar é um pouco sagrada, assim. É um ambiente, tanto por essa questão da importância da existência do ecossistema ali para o funcionamento, né, do equilíbrio do planeta, quanto por uma questão espiritual também, né, de ser um ambiente que para mim é sagrado. Uma casa realmente, por toda essa questão de trazer essa fonte de vida, essa fonte de desenvolvimento, né, essa fonte econômica. E aí eu queria que o Will falasse um pouco dessa relação de trabalho, né, com o mar, assim, de como tem sido para você a experiência, essa questão da percepção do impacto nos lugares que você frequenta, a questão também da relação das pessoas, né? Porque a gente falou da nossa relação aqui, então a gente, pela nossa vivência e por estar nesse contexto de respeitar os lugares que a gente já desenvolveu isso, né? Mas como é que são as outras pessoas com isso, né? Você trabalha aí diretamente com pessoas que usufruem muito desse ambiente. Eu queria que você trouxesse para a gente, assim, a tua percepção, o que é que você tem observado sobre isso aí. Olha, eu acho que, claro, ou seja, para mim, o carinho que eu tenho com o mar e toda a consciência de proteção e de cuidado que eu tenho vem de uma parte familiar e depois, claro, você meio que aumenta isso depois que você faz engenharia ambiental, porque você tem noção de impacto e de preservação e de como é essencial. E, claro, agora trabalhando com isso, né, estando sempre aí diretamente ligado na água e levando pessoas que nunca mergulharam antes ou que estão querendo fazer um curso ou que nunca nem viram o oceano antes, é diferente. Acho que com toda a globalização, com toda a questão da rede social e tudo mais, as pessoas, elas, claro, se sentem mais motivadas a estar perto da natureza, né? De você poder ver no Instagram aquela imagem bonita, uma onda bonita, um vídeo maravilhoso de um mergulho com muitos peixes, corais e tudo isso. Então as pessoas querem vivenciar isso, elas querem ter essa experiência, né? E meu trabalho é justamente ensinar essas pessoas ou levar essas pessoas, ou seja, essa pessoa, ela pode não querer ser um mergulhador, mas ela pode querer mergulhar pela primeira vez e eu sou a pessoa que vai fazer isso. Ou se ela quer ser um mergulhador, eu também sou a pessoa que vou ensinar isso. Então, claro que no meu trabalho eu faço questão de tentar transmitir um pouco desse respeito com o ambiente. Sempre. Mas para muitas pessoas elas não têm essa sensibilidade, né? Essa sensibilidade de você de ter esse carinho, de ter esse cuidado e de entender o quão é impactante, porque mesmo que você vai mergulhar, fazer um mergulho recreacional e tudo, você gera um impacto no ambiente. Você está entrando ali naquele ambiente e você é um animal que, em teoria, não pertence a esse ambiente. Você vai acabar impactando. E para algumas pessoas, infelizmente, elas não se atentam a isso ou não querem absorver isso, ou para elas pouco importam. Talvez o que importa seja ou não tem significado, né? Porque você vê algo de uma rede social, você deseja aquilo porque você está vendo da rede social, mas não tem uma conexão, não tem um significado. As pessoas não conseguem entender. Para algumas pessoas, ao ver isso a primeira vez, vai gerar, sim, uma conexão e vai criar essa sensibilidade. E é basicamente nisso que eu acho que nós, instrutores, no mundo inteiro, temos que atuar, né? Que é você gerar essa sensibilidade na pessoa, fazer com que a pessoa abrace essa causa de ser um mergulhador, mas de cuidar do ambiente. Mas, claro, vai ter muitos desafios, como em qualquer outra profissão. E isso é de extrema importância, né? Porque você vai estar ensinando pessoas a mergulhar, você vai estar ensinando pessoas. Ou seja, depois que a pessoa é um mergulhador, em teoria, ela pode alugar um equipamento, dependendo do nível, e mergulhar com uma outra pessoa no mesmo nível, sem requerer, muitas vezes, dependendo do país e da legislação, sem requerer um profissional, um instrutor, ou de repente um dive master, para poder estar guiando e tentando, sabe, estar cuidando dessa parte do impacto. Então, há desafios. Isso é até perigoso, né? Para a integridade física da própria pessoa, ela realizar certos tipos de atividades
no oceano, no mar, que realmente, assim, eu adorei que você falou, o animal que não pertence àquele ambiente, porque realmente a gente não é o nosso habitat natural ali, né? A gente vai e volta, assim, a gente, seja por recreação, seja por trabalho, mas não é o nosso habitat natural. Então, se no nosso trabalho, pensei, de engenheiro ambiental, de educador também, né, ambiental, a gente já tem dificuldade de, sei lá, explicar, ensinar o funcionário de uma empresa a jogar o resíduo na lixeira certa, que dirá você conseguir sensibilizar uma pessoa que está indo lá uma vez só na vida, de uma maneira rápida. Então, eu imagino o quanto que deve ser, assim, angustiante em alguns momentos. Às vezes, por mais que passe o conhecimento, que tente a sensibilização, a gente sabe o quanto que é difícil esse trabalho do educador, né, de sensibilizar. Eu queria saber um pouco quais são os maiores impactos, assim, que você enxerga no seu dia a dia de trabalho, nesse sentido, assim, tanto dos impactos diretos, né, das pessoas, sei lá, deixando resíduo no mar, ou jogando comida pro peixe, não sei, quanto os impactos um pouco maiores, assim, como a questão de temperatura da água, com a própria biodiversidade, você já conseguiu perceber algumas dessas diferenças? Sim, ou seja, com relação ao impacto humano direto, assim, né, a gente percebe que existem práticas aqui na República Dominicana e no Brasil de pessoas alimentando os animais para sair bem na foto, em um passeio turístico. Então, isso é um impacto. Não é legal para o ecossistema, não é legal para aquela espécie, porque ela vai se desenvolver, vai criar uma população muito grande e isso vai prejudicar assim todo o ecossistema local. Tem uma questão também da gestão de resíduos, porque é muito importante falar isso. A gestão de resíduos é essencial, porque por mais que seja um trabalho em terra, o que sobra na terra vai para o mar. O final está sendo sempre esse. A gente já tem gravações de ilhas de lixo em mar, em oceanos, então isso é um impacto extremamente, isso é terrível. E com relação à temperatura da água, como esse último ano, né, a gente registrou em julho, aqui é verão, mas aí no Brasil seria inverno, e foi registrado como as maiores temperaturas. Se eu não me engano, o mês de julho ele foi o mês mais quente dos últimos 200 e picos anos. Como assim, foi um mês. E realmente eu via isso porque a diferença é grande, você está mergulhando, você percebe. Eu mergulhava em julho de lycra. Tem um traje de mergulho, né? Somente com a lycra. E agora eu uso um traje de 5 milímetros. A diferença é muito grande, para quem não está acostumado, talvez não tenha uma noção, mas é uma diferença muito grande. É tipo uma variação de 5 graus na temperatura da água. Isso vai alterar o metabolismo animal, vai alterar, sim, o coral, proliferação de coral. São impactos que a gente não consegue prever, porque eu acho que desde que o humano coleta dados e que tenta estudar sobre isso, é algo que não aconteceu, né? Não passou. Então, são coisas que... Esse é o pior, é que a gente não sabe até que ponto isso pode ser ruim. É complicado, hein? Há um desequilíbrio realmente gritante com o que a gente faz em terra e o que acontece dentro do mar, né? Mais uma vez, a gente sempre fala sobre isso em todos os episódios, o quanto que esse movimento é cíclico e o quanto que a gente está totalmente ligado em todos os ecossistemas, né? Isso que você falou, por exemplo, aí da questão do final é o mar, me lembrou muito de quando tem essas campanhas de retirada do lixo do mar. Grandes empresas, às vezes, utilizam até como esse movimento de marketing verde para poder retirar o lixo do oceano e fazer um novo produto, algo do tipo, né? E às vezes falta passar a mensagem de onde está vindo esse material, né? Porque ele não aparece ali do nada e ele não é jogado pelas pessoas diretamente ao mar. É muito por conta do nosso processo de formação aí do ecossistema terra completo, que tudo vai para lá no final, né? Você falando, Will, sobre essa questão da sua percepção ali enquanto profissional, né? Está trabalhando em um lugar
e você trouxe algumas vezes essa parte do status ali das pessoas que frequentam esses ambientes, né? Então, sempre para ter um clique legal, sempre para estar em algum lugar social porque frequentou aquele ambiente, né? E aí, eu queria que você trouxesse um pouco a percepção enquanto pessoas que promovem isso, né? Que são aí os maiores, para a gente falar do impacto do sistema e não o impacto direto da pessoa. Então, enquanto as empresas que promovem, por exemplo, o mergulho, você acha que tem essa ideia de, assim, é um lugar que nos traz fonte, né, que nos traz renda, então é um lugar que a gente precisa preservar, é um lugar que a gente precisa manter, ou é muito mais essa questão mesmo de exploração, é aquela outra relação? Olha, eu acho que, claro, é algo que precisa manter. Tampouco vou falar que minha profissão não é necessária. Eu acho que a gente é como um bom zelador, digamos assim. Se a gente consegue, se a gente tem essa mentalidade e conseguir sensibilizar as pessoas, porque a gente pode estar atuando nisso, não somente ganhando dinheiro, claro que é essencial, mas não somente tirando certificações, ensinando as pessoas e ganhando dinheiro, a gente consegue atuar em uma outra parte, que é algo que não vai acabar. E, na verdade, o mergulho recreacional, essa onda do turismo subaquático, né, o turismo subaquático, ele só vem crescendo. Nunca se certificou tantas pessoas no mundo como hoje, nunca se teve tantos instrutores profissionais certificados e tudo mais como hoje, e esse número só vem crescendo. Eu hoje trabalho na República Dominicana, e onde eu atuo é Punta Cana Bávaro, e é um lugar muito comercial, extremamente comercial. Eu trabalho dentro de uma empresa muito grande, não vou falar o nome, e está dentro de um hotel muito grande, de um complexo de 4 hotéis, que são muito grandes, e basicamente aqui nessa região no país, nessa área, vem muito americano, vem muito canadense, e muitas vezes são pessoas que nunca mergulharam, não sabem nem nadar. E para muitas delas, óbvio que elas viram no Instagram, óbvio que elas viram em algum momento no YouTube essa onda do mergulho, e não é nenhum problema você despertar um interesse em fazer uma atividade porque você viu no Instagram, no YouTube, não tem problema algum. O problema é o quão disposto você está a entender, né, que que você pode provocar um impacto e como você vai se policiar para não causar esse impacto. Acho que a questão de uma das perguntas, só complementando a pergunta de Jana, é isso, quais são as ações que você percebe que as empresas fazem para contribuir com esse cenário, sabe? Porque, por exemplo, eu sei que às vezes é obrigatório no Brasil, talvez na licença ambiental de um hotel desses ou de alguma empresa, coloque lá que precisa ter um projeto de educação ambiental, que precisa ter um projeto de resíduos e tudo. No geral, assim, das empresas que você já passou, que você já teve contato, você percebeu quais práticas que são iniciativas da empresa, sabe? Que elas fazem para melhorar um pouco esse impacto? Em algumas empresas, antes que eu trabalhava, a gente fazia coleta, né, de resíduo subaquático, ou seja, fazia um mergulho justamente para coletar o lixo, retirar o lixo que a gente achava, fazia um mergulho somente para isso. No geral, as grandes empresas, elas são fábricas de formar mergulhadores. E elas ganham muito dinheiro com isso. E, ao mesmo tempo, ganham muito dinheiro levando pessoas para passear. Então, no país aqui, não há tanta atenção com relação a isso, não. Das grandes empresas, eu acho que não há tanta prática assim. É muito pessoal, ou seja, você como um profissional, você tem que fazer o seu máximo para tentar diminuir esse impacto, porque senão, ou seja, se essa pessoa não vai mergulhar com você, vai mergulhar com outro que não vai se importar, sabe? Uhum. Nos seus colegas, você percebe também essa consciência como a sua? Você acha que por trabalhar com isso o pessoal acaba se sensibilizando mais ou nem sempre? Claro, eu conheci muitas pessoas que são maravilhosas com relação a isso, de amor ao meio ambiente, de proteção, de tentar zelar, né? E entende que
por vários motivos, você precisa levar por esse. Mas há, com certeza, pessoas que não estão nem aí. Na verdade, quando você vai formar, quando você vai levar alguém para mergulhar, quando você vai formar um mergulhador, existem estándares que você tem que seguir, que a pessoa tem que pôr em prática, e óbvio que cabe a você, profissional, a organização pede que você fale e tente sensibilizar a pessoa com relação à proteção ao meio ambiente. Mas, no final das contas, aqui acaba ficando um pouco pessoal. As grandes companhias não têm uma iniciativa, sabe, que vá tentar amenizar, reduzir, ou de forma eficaz remediar, né, o impacto ambiental. Uhum. Eu acho que isso A vai gente... muito também da questão da legislação de cada país, né? No Brasil, a gente tem uma legislação ambiental muito forte, né? Apesar de não haver o cumprimento, às vezes ali a gente sabe muito a questão da fiscalização também, mas existe a lei, né? Então, acho que isso acaba mudando muito de um país para o outro, né? Eu ia falar sobre ainda essa questão econômica. Me lembrei daquela época que teve o vazamento de óleo nas praias do Nordeste, lembra? Uhum. E aí, Nossa. o quanto que essa questão da própria legislação, né, influencia em a gente ter uma descoberta dos problemas ambientais em um lugar mais forte. Porque eu lembro que ficou por muito tempo tentando entender de onde é que tinha vindo esse óleo Uhum. e o quanto que isso estava impactando as populações ribeirinhas ali, né, da região, as populações do turismo também, que era muito forte. Aqui na Bahia a gente percebeu que muita gente deixou de vir, era uma época de verão. A própria biota marinha ali também foi extremamente impactada. Vários animais que foram Claro. capturados com a presença do óleo, né? E por falta dessa questão do controle do que acontece no mar, se demorou muito tempo para descobrir o que tinha sido realmente a causa raiz disso, né? E isso me traz essa ideia de que, assim, apesar de termos a legislação, como é um ambiente vasto, imenso e exporta coisas, né? Vários países se comunicam aí na economia por meio do mar, por meio do transporte aquático. A gente ainda perde muito o controle desse movimento de preservação por conta disso, né? Isso me lembra, não tem como não levar para a minha área de SG, né, que é algo que está tendo cada dia mais a visibilidade maior assim no mundo, e ele vem muito forte exatamente nessa questão de gestão de risco, né, e de você conseguir mapear a responsabilidade na cadeia de fornecedores. Então, assim, não sei em que momento de alguma ponta muito grande, sei lá, talvez de investidores, mas assim, uma rede de hotéis, e aí ela tem, se tiver um capital aberto, e aí eles precisarem ter práticas ambientais de ESG para eles conseguirem valorizar a sua, como é que é o nome? A sua possibilidade Cota. de investimentos aí. O nome do... Esqueci completamente como é que é o nome que se dá no negócio que você compra da empresa, né? As partezinhas. São. As ações da empresa. E então, por exemplo, hoje em dia a gente percebe que muitas das empresas fazem essas ações ambientais não porque elas entendem a importância do meio ambiente, etc. e tal, mas por uma pressão externa. Então, por exemplo, a partir do momento que, se a população tivesse essa sensibilização maior, talvez elas escolhessem a empresa de mergulho, escolhesse o pessoal baseado nas práticas, né? Ou então empresas que são fornecedoras de certo tipo de equipamento, que elas escolhessem, ou então, né, que as empresas de mergulho escolhessem os equipamentos com base em boas práticas. Então, a gente vê muito que, às vezes, o caminho para a gente conseguir resolver algumas das questões é compartilhar a questão da responsabilidade compartilhada mesmo. É saber que cada empresa, que cada pessoa ali vai ter um impacto e que nessa parte da responsabilidade compartilhada que a gente vai conseguir rastrear o problema, como o Jana estava comentando. Porque, por exemplo, trazendo uma outra atividade, como, por exemplo, a questão do cacau,
que hoje em dia o pessoal está falando que o cacau está muito em alta, que o chocolate está muito em alta. E a gente vê muito ESG no cacau muito em alta. Por quê? Porque eles precisam comprovar que não tem trabalho escravo, eles precisam comprovar boas práticas ambientais, porque quem está comprando exige assim. Então, talvez também é isso, por ser uma prática recreativa, por não ter, talvez, uma força global tão grande, a gente deve ter poucas pressões externas atuando a ponto de exigir algo mais... Gente, todas as palavras estão fugindo da minha cabeça hoje. Algo mais minucioso, sabe? De fiscalização. Acho que tem muito a ver isso também. Uma percepção minha que eu tenho, que já, assim, conversando com pessoas da área de higiene ambiental, da área de mergulho também, eu penso que, principalmente na questão dos oceanos, claro, mas numa questão de impacto ambiental em geral, não é querendo ser clichê falar nisso, mas acho que a gente está muito perto, né, de um impacto, de estar em um ponto onde meio que seja irreversível. E acho que a situação mais seria entender que não dá, é impossível entender que cada país vai fazer o seu papel e vai tentar reverter, porque não vai ser assim. Tem países que não vão ter condições e, tipo, eu consigo ver isso desse país aqui. Não é que seja um país muito pobre, não, mas é que é um país que tem, sim, que é precário em várias questões de educação e meio ambiente e, com certeza, está muito atrás, assim, se comparado com o Brasil, vamos supor. E o Brasil já também não é um modelo ideal, né? Então, não dá para esperar que cada país, ou seja, que países que estão à frente na questão ambiental, de repente Canadá, Noruega e outros países, que eles vão fazer o seu papel e que as coisas vão dar certo, porque não vai ser mais assim, não vai ser assim, infelizmente. Vai ter que ser uma unidade, né? Tipo, acho que vai ter que trabalhar em unidade para poder reverter, porque por questões sociais, econômica, histórica, sabe? Não existe essa situação de que um país vai conseguir reverter essa situação, como a República Dominicana. Ele tem problema com lixo, com o oceano, com lixo no oceano, microplástico, e o Brasil também, com certeza, muitos países da América do Sul, países da África. É isso, né? Sim. É uma realidade e, assim, sempre quando tem as conferências, né, da ONU, que os países se reúnem com seus representantes para poder se comprometer com as ações e os investimentos relacionados à diminuição dos impactos para as questões de mudanças climáticas, eu fico muito frustrada com isso. Porque, às vezes, os países eles se comprometem com coisas que a população olha e fala, não vai ser desse jeito, não vai dar dessa forma. E principalmente sobre isso que você falou, né? A capacidade daquele país de se comprometer de fato com isso. Sim. Um exemplo prático é, ano passado uma agência de tecnologia descobriu um fungo que degrada, que consome o polímero, o plástico, o microplástico. Ou seja, essa informação ela tem que ser compartilhada. Essa tecnologia ela tem que ser compartilhada. Como cultivar o fungo, o que ele precisa, isso tem que ser compartilhado, porque não dá para esperar que todos os países vão descobrir o que, sabe? Coisas assim, detalhes assim, né? Ou seja, a tecnologia e a informação ela tem que ser compartilhada para atuar, né, na resolução dos problemas ambientais, porque se não for assim, não vai dar certo. Sim. Sim. Nossa, vocês vão conversando aí, vai surgindo as coisas na cabeça da gente, né? Uma das coisas é a questão de que o oceano está muito distante da gente. Então, isso que o Yuri trouxe de falar assim, a gente não tem noção, assim, tudo bem que em terra também é tudo muito dinâmico, né? O nosso ecossistema é muito dinâmico, mas o oceano é muito dinâmico. Então, assim, muita gente acha, né, que jogou uma coisa lá e sumiu das vistas, que aquilo sumiu de verdade. Não é assim que funciona. Por exemplo, eu sempre falo muito com o pessoal assim, ao meu redor sobre a questão dos esgotos que desaguam nos mares, em Salvador, em Ilhéus.
E as pessoas falam assim, mas tipo assim, o esgoto vai no mar e dilui, e não tem problema. Então, assim, às vezes o pessoal não tem consciência mesmo, acha que as coisas somem. Não tem consciência de impacto, não tem... Essa sensibilização é muito difícil da gente conseguir, porque o povo é meio ver para crer, né? E aí é muito difícil conseguir botar essa informação na cabeça das pessoas. Isso que você trouxe também sobre a questão de que os países, muitos não têm nem condições, né, socioeconômicas de lidar com os seus próprios problemas, eles precisam de ajuda de fora. Eu acho que é aí que entra mais uma questão que você trouxe da globalização. Então, assim como a globalização, ela faz com que muita gente vá até o local aproveitar, mas também impactar, mas talvez dentro dessa compartilhar essas informações e tudo, vem essa questão da tecnologia, de você compartilhar essas soluções e também sensibilizar pessoas, como é o nosso trabalho aqui, né? Por exemplo, desse podcast e das nossas redes sociais e de outros trabalhos na internet, que é isso, levar informação, levar sensibilização, para a gente ver se a gente consegue, dentro de cada pessoa, trazer essa pauta e essas ações. Sim. E como você estava falando, né, que a gente está distante do mar e não tem noção. Realmente, por mais, às vezes a gente está perto e algumas coisas de conhecimento técnico a gente não tem. Quando eu estava na minha formação de profissional de mergulho, durante um dos cursos, eu já estava me profissionalizando, já estava bem avançado, e chegou um grupo de 3 professores da UFBA que estavam fazendo, eles fazem um projeto de pesquisa e um deles era de estudar o impacto causado pelo derramamento de petróleo no litoral baiano, né? E a professora Marina, que mergulhou comigo, ela estava responsável por avaliar o impacto de microplástico. Marina da UFBA aí. E ela estava me falando que em todos os oceanos do mundo há microplástico. Isso é uma certeza. Hoje no mundo, todos os oceanos têm microplástico. Em todas as praias que são banhadas pelos oceanos, tem microplástico. E realmente, depois a gente foi na praia coletando, isso na praia de Boipeba, e ela mostrou, isso aqui é o microplástico. Então, se você olhar em todas as praias que você for no mundo, se você vê isso aqui é microplástico. E isso vaza de embarcação, ou seja, armazenamento, né? Durante o processo de transporte e armazenamento que você tem, o impacto que você tá, que parece ser algo que seria simples de resolver, né? Você ou de evitar, é onde está sendo, onde impacta, né? Eu vi uma reportagem outro dia sobre a presença de microplásticos nos peixes também, né? Ali na Até no corpo humano. e tudo mais. Então, no corpo humano, exatamente, no corpo humano também. Justamente por conta dessa nossa ingestão, né? E às vezes a gente fica com essa percepção da distância, mas olha aí, a proximidade. A Não está mais proximidade é distante. total, né? Essa questão que você falou dos esgotos no mar, a maior parte da faixa litorânea brasileira é proibida para banho, por conta dessa nossa presença dentro do ecossistema em fazer o descarte inadequado de esgoto, né? E as praias, assim, elas são certificadas pelo INEMA, né? De que é proibida para banho, e a gente continua nesse mesmo processo, porque parece que nós nos acostumamos a viver nos lugares poluídos, né? E um discurso que a gente geralmente tem sobre essa questão de preservar para as futuras gerações, que eu, assim, não gosto tanto de utilizar ele de forma sozinha dessa forma, é justamente por isso, porque a nossa própria geração já não está mais usufruindo dos ambientes como eles eram nas gerações passadas, né? A gente já tem as praias poluídas, os resíduos dentro do mar, o desaparecimento aí dos corais, o aumento da temperatura da água, tudo algo que já impacta a gente agora, né? Então, se a gente continuar nesse processo, nessa ideia de que vamos para o futuro e vamos entender o futuro, lascou, porque que futuro vai chegar? Vai dar tempo de chegar esse futuro, já que a gente tem sofrido tanto, né? Vai. Inclusive com o aparecimento de doenças, de diversas questões que impactam a nossa vida diretamente na parte econômica também, por conta desse movimento, né, de relação nosso.
Que acontece? O papo muito gostoso, com o nosso Aquaman, Tô diretamente sofrendo já. da Dominicana, mas o nosso tempo está chegando ao fim. A gente gosta de respeitar esse momento para ter, né? Esse gostinho ali de quero mais da conversa. Dá para a gente fazer outros momentos como esse, inclusive no Instagram. O Will tem produzido conteúdos aí extremamente interessantes que eu adoro consumir, das imagens ali de quando ele está em trabalho dentro do mar, gosto bastante. É gostoso, né? Eu amo também. Então, vamos agradecer sua presença, adorei o papo, foi muito rico. A gente sempre vai por caminhos que a gente nem imaginava, né? Que poderia chegar nas Aham. conversas. Aqui é mais uma ferramenta de educação ambiental que a gente tem promovido. O trabalho de Julian também, eu acredito muito nisso, pelo que eu conheço dele, né? Da pessoa e do profissional que ele é, de estar nesse lugar propagando essa mensagem de que a gente precisa, sim, ter respeito nos lugares, nas interações que a gente tem com os outros seres. Então, muito obrigada pela sua presença, Will. Muito feliz, muita saudade também. Quem sabe a gente grava um podcast aí presencial na República Dominicana. Ai, deixa a gente sonhar. Sim, muito bom. E é isso. Estamos aí nas redes sociais. Qual o seu Instagram, Will? Divulga pra gente. @_, Ulian, ULLYAN, _. Show. @_ Ulian, _. Quem quiser seguir. Queria... Sim, Faz sim, aí suas obrigado. considerações finais, né? Sim. As suas Obrigado, palavras. claro, obrigado pelo convite de tudo e, pô, é um prazer enorme estar aqui, de verdade. Admiro vocês duas demais. E, claro, sonhando com o dia que a gente vai fazer presencial, queria também divulgar, por favor, o Instagram da CERN Foundation. CERN Show. Dana Foundation, eles fazem um trabalho muito bom aqui na República Dominicana, atuando nessa parte de tentar fazer sempre mergulhos para tirar lixo, fazer mapeamento. Eles estão fazendo um parque subaquático na intenção de fazer levar estudantes aí e impactar menos os corais, e ao mesmo tempo que você tem que você constrói um parque ambiental, forma um arrecife, aí forma vida, né? Coral vem vida marinha e se forma Nossa. aí, então isso é muito bom. Então, CERN Foundation no Instagram, eles são muito bons. E nada, é isso. Muito obrigado por tudo, pelo espaço, pela conversa. Adorei. Uma coisa a gente prometeu, que ia passar o tempo ia passar voando, e realmente passou voando. Eu queria também agradecer a presença do nosso grande amigo, o Lian, que é isso, eu amo, sabe por quê? Porque a gente é apaixonado pelos nossos próprios amigos, sabe? Se a gente tá rodeado de gente muito boa, Maiores desculpa, fãs. exatamente, isso é muito gostoso te ouvir, saber aí né, da vida, das coisas, dos trabalhos, e muito mais ainda da relação, né, com a questão dos oceanos e tudo. Quero agradecer ao pessoal que está escutando também, dizer que a gente vai botar todos esses arrobas aqui na descrição do episódio e também lá no nosso Instagram. Vamos colocar... A gente ainda vai ver ainda qual é que vai ser a interação, mas todas essas indicações que o Lian trouxe aqui para a gente vai colocar lá para vocês. E é isso, pessoal. Sigam a gente e até a próxima. Beijo! Beijo! Tchau, tchau.